Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Que bom estar de volta. Quero agradecer o convite do nosso presbítero José, nos convidou. Deus abençoe pela confiança, pelo convite abençoado, pastor Everton. Deus abençoe, que saudade de Deus. Se solta aí, profeta, no nome de Jesus. Pastor amado, Deus abençoe a todos os pastores, obreiros da casa, mulheres de Deus, levitas. Deus abençoe, que Deus possa enriquecer grandemente os teus caminhos, que o Senhor Jesus seja visto em cada passo, em cada olhar, em cada atitude da sua vida, que as pessoas possam, como diz as Escrituras, glorificar a Deus pelaquilo que você produz como fruto, em nome de Jesus. Que bênção, que noite maravilhosa, né, igreja? Eu acredito que se terminasse o culto nesse momento, nós estaríamos muito felizes no Senhor, pelas palavras, os louvores, pela presença de Deus, que é acima de tudo. Queridos, nós podemos nos mover, nós podemos aprender, nós podemos até mesmo investir, mas se a presença não estiver junto, irmãos, é vazio, queridos. Se a presença de Deus não permanecer, vira religião, queridos. Meu Deus. Nós não temos religião, nós temos um Salvador, aleluia. Ele é maravilhoso, glória a Deus. Querida igreja, até ontem à noite meu coração ardia em uma palavra para trazer para esta casa com todo amor e carinho, mas foi de madrugada que o Senhor me acordou e bradou no meu coração para falar sobre um assunto que permeia meu coração há dias, que tenho estudado e já passei para a igreja onde nós temos congregado. E nessa noite eu quero passar um recado de Deus, uma direção de Deus ao seu coração, em especial nessa noite que é culto dos talentos. E sabemos, amados, que temos recebido da parte de Deus para trabalhar na obra, para produzir, né? E Deus tem esperado o melhor nosso. Então, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Aleluia. Se você encontrou, se você pudesse pôr de pé, verso 31 em diante. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, querido. Deus abençoe. Glória a Deus. Para que você achar, você diz amém. Amém. Tem pessoas procurando ainda. Eu dou muito ênfase, muito valor à palavra de Deus, queridos, porque dela extraímos a nossa fé. Ela nos orienta a conduta, a direção que devemos seguir. E direção não digo a direção de Cristo, já estamos nessa direção, caminho. Estou dizendo na nossa vida, nas nossas decisões. Lucas capítulo 22, verso 31. Diz assim a Bíblia que eu estou, a tradução. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes me negues que me conheces. Amém. Pode se assentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. A amada igreja sabe que o Evangelho de Cristo é transformação. O Evangelho nos transforma, nos muda. O objetivo da palavra de Deus, segundo está em Romanos capítulo 8, diz que nós somos transformados, moldados à imagem de uma pessoa, a imagem de Jesus Cristo. O que Deus trabalha em mim, não só o milagre que eu cheguei por necessidade na igreja. Deus não só faz isso, e lógico que tem feito, mas Ele também agora vai expressar algo novo na minha vida. A nova criatura em Cristo Jesus.
Então a velha criatura ela vai morrendo. Quando não, uma vez só. Tem pessoas que têm experiência magnífica, queridos, que uma vez em contato com Cristo, a sua vida é transformada, como foi de Saulo para Paulo. Mas outros, um processo gradual de entrega, de transformação. E à medida que nós vamos nos entregando, nós vamos aprender algo. Deus conta conosco. Deus conta que nós nos tornemos ceifeiros na sua obra, trabalhadores na sua seara, obreiros na tua casa. A Bíblia nos relaciona, queridos, como agricultores na obra do Senhor. A Bíblia fala que devemos ser atleta do Senhor, queridos. E para não deixar bem devagar sua vida, a Bíblia diz que você é soldado do Senhor. Então nós somos chamados, queridos, a um trabalhar maravilhoso. Ainda que tenhamos falhas e estamos sendo moldados, o Senhor começa a nos usar e nos levar a pontos magníficos. Nós estamos diante da palavra do Senhor acerca de um homem que é um exemplo para nós. Segundo a Bíblia, ninguém além de Cristo e Pedro andou sobre as águas nessa época, queridos. Se houve depois da graça, depois de Atos dos Apóstolos, alguém que fez isso, eu nunca ouvi falar. Mas a Bíblia diz que Pedro, um homem carnal, como eu e você, que tem falhas, andou sobre as águas. Um homem que traz sobre nós, queridos, grande temor pela sua conduta, pelo seu amor a Cristo, pela sua dedicação. Ler as epístolas nos traz avivamento no nosso coração, pois ele nos instrui de forma maravilhosa, Pedro. E aqui está Pedro em um momento específico da sua vida. Caminhou com Cristo cerca de 3 anos e meio. Agora está chegando a hora em que Cristo vai consumar a sua obra redentora. Até então, quando ele iniciou a jornada do seu evangelho, anunciar, ele estava ensinando, pregando, instruindo, trazendo sobre os discípulos o exemplo que devia ser eles. Então eles andaram junto com Cristo para aprender a continuar a obra do Senhor. Esse foi o propósito. Sempre digo, e vocês sabem disso, talvez já me ouviram falar, para Deus é muito mais fácil nos salvar e levar para o céu, porque certamente amanhã estaremos errando e vamos dar trabalho. Mas o Senhor nos deixa. E por que deixa? Porque tem uma obra maravilhosa. E a obra é essa, queridos: amar os nossos irmãos, lutar por eles, servi-los, servir aqueles que estão perdidos. E Pedro está aqui, irmãos, em um momento específico. Eu quero chamar a atenção dos irmãos a algo que o Espírito Santo de Deus me revelou nessa passagem. Amados, nesse momento, um pouco antes de Jesus ser preso, está lá Jesus conversando com alguém especial chamado Pedro. E ele traz uma revelação para o coração de Pedro. Ele diz: Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar. Ele traz uma revelação do que estava por vir. Ele revela ao coração de Pedro que todos os apóstolos, discípulos, seriam perseguidos. E Pedro estava no meio disso, em que o diabo iria tentar tocar, ia tentar derrubar, algo ele ia fazer de forte. Mas a Bíblia diz assim, Jesus disse: mas eu roguei ao Pai por ti. Aleluia! Para que a tua fé não desfaleça. Mas quando nós entramos aqui, Jesus fala algo, queridos, que particularmente para mim no início da conversão me assustou. Porque ele diz assim: Pedro, mas tu quando se converteres. O que é que Jesus está falando? Meu Deus. O que é que Jesus está falando para Pedro? Meu Deus. Alguém aqui questiona que Pedro era convertido? Não. Pedro não amava o Senhor, porque logo depois o Senhor vai dizer que ele vai negar. Verdade, Jesus. Pedro não tinha fé, muito mais que nós. Glória a Deus. Aleluia. Mas o que é que Jesus está falando para Pedro? Amados, se nós formos estudar a palavra conversão, significa mudança de rumo. Nós estamos em uma direção, de repente nós somos iluminados. Imagina que você está numa estrada e de repente você acha que você está indo para a banda de São Paulo e sem querer está indo para Campinas. Quando você vê uma placa dizendo Campinas, tanto quilômetro que você faz, vira, porque o negócio é para o outro lado. Meu Deus.
O evangelho que Cristo veio nos fornecer, mostrar que a humanidade estava para um rumo diferente do que eles achavam. A religião havia tomado conta do coração, e quanto mais achavam que se aproximavam de Deus, mais estavam longe de Deus. Mesmo a lei de Moisés, diz a Bíblia, serviu como aio ou como tropeço para mostrar que o ser humano é pecador e que necessitava de um redentor. O Evangelho fala de nós mudarmos o rumo nosso de uma direção para um só propósito, um só alvo: Jesus Cristo. Aleluia! Olhando para a vida de Pedro, nós vamos encontrar que ele fez isso. Exatamente esse momento, ele fala, vai se converter, Pedro, depois, mas ele já era um convertido. Então nós vamos aprender que conversão não é somente mudança de religião. Conversão é muito mais que isso, igreja. Eu quero falar um pouquinho com você sobre uma pergunta: o que fez Pedro negar a Cristo? Por que ele fez isso? Eu sei que muitos de vocês às vezes nem pensou nisso, só aceita o fato que aconteceu. E às vezes nós usamos até Pedro, foi bem carnal nessa hora. Mas por que ele fez isso? Ele negou. Negou a Cristo. Qual foi a conduta dentro dele que levou ele ao ponto de negar ao Senhor? Os outros discípulos correram. João ainda ficou perto de Maria, mas os outros sumiram. Mas Pedro negou claramente. Tanto é que depois Cristo começa a falar com ele a respeito disso. Caminhe comigo um pouquinho. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse momento. Imagina um homem que amava a Cristo. Era Pedro. Porque você não consegue encontrar na Escritura nenhum momento em que Pedro foi falso. Pedro deixou a Cristo. Pelo contrário, o chamado de Pedro já de cara, ele abandonou o seu trabalho, abandonou tudo. Meu Deus. Glória a Deus. Você que trabalha, você que tem casa, você que tem família, eu lhe faço uma pergunta: se Jesus entrasse na sua vida agora e falasse assim, larga tudo, vem e segue-me, inclusive família, o que você faria? Glória a Deus. Tenho que pagar amanhã o negócio, Jesus. Como é que vai ficar minha família? Esse homem, ele se entrega juntamente com o seu irmão André e se lança à ordem de Cristo. Segue-me, vinde após mim, porque vos farei pescadores de homens. Então Pedro tinha um sentimento profundo por Cristo. Pedro andou com Cristo cerca de 3 anos e meio. Ele aprendeu, eu acredito, a falar do jeito que Cristo está falando. Porque nós aprendemos isso. Ande muito com alguém, você pega o jeito, sotaque, até a forma de andar, se deixar e até de vestir a pessoa. Então Pedro estava já com xerox de Cristo, um homem que estava do lado de Cristo. Veja bem, 12 foram os escolhidos diante de tantos que estavam caminhando com o Senhor, mas dos 12 tinha 3. Era aquele que subia no monte e via Jesus Cristo transfigurado. Era aquele que estava no momento da agonia, orando no Getsemane, junto com Cristo. Pedro, Tiago e João. Os 3 eram íntimos. Estava lá Pedro. Então esse homem tinha um sentimento profundo. Imagine um homem todo esperançoso: eu estou com Cristo. E segundo as Escrituras, a Bíblia fala no Velho Testamento que o Messias viria como rei e ia reinar. Qual era a mentalidade do judeu? Ele ia chegar e ia restaurar o templo, restaurar o trono de Davi, ia sentar sobre ele. Então Israel seria novamente exaltada como no passado. A cabeça de um judeu era isso. Mas de repente Jesus chama a Pedro e diz: Pedro, o diabo pediu para tocar todo mundo aqui que anda comigo, e para derrubar, passar peneira. Mas Pedro, fique em paz. Eu, Jesus, o intercessor, o mediador, intercedi por você junto ao Pai. Meu Deus. Até esse momento, igreja, eu vejo um Pedro jubilando, um Pedro feliz, um Pedro que fala em línguas, pula, sapateia e diz: oh glória. Mas de repente Jesus olha para Pedro e diz: mas tu, quando se converteres. Todo mundo nesse texto parece uma coisa fraca e rasa. Irmão, se eu chegasse até aqui, pastor Everton, e dissesse: pastor, quando o senhor se converter, o senhor cuida do seu rebanho. Meu Deus.
O que diria o coração desse homem se eu falasse sério e muito bravo? Meu Deus. Se Jesus olhasse para você agora e dissesse: quando você se converter, como você receberia isso? Meu Deus. Amados, eu entro na história e não tem como não ficar comovido com isso. Se fosse eu na hora, olhava para Cristo: o quê? Estou 3 anos e meio, abandonei a terra, meus filhos, o trabalho de pedreiro, e estou te seguindo, e você vem falar para mim me converter, Jesus. Imagina o coração de Pedro. Irmãos, do jeito que você está quietinho agora, acho que foi isso. Pedro olhou para Cristo, os olhos desse tamanho, o coração Batendo. Tá doido, mestre, lá dentro. Tá doido, Senhor. Sou Pedro, eu vi o Senhor transfigurado no monte. Sou Pedro, o senhor lembra quando o senhor mandou ir para as águas? Estava lá eu andando sobre as águas. Então o impacto que isso recebeu no coração de Pedro, irmãos, não é qualquer coisa. Nós precisamos aprender a ler o texto, vivendo o texto. Crente, irmãos, às vezes vira papagaio, só repete, mas não percebe. Quando esse homem recebe, é lógico que ele não verbaliza. Ele não é louco, irmãos. Ele não ia dar de frente com Cristo, mas algo ele faz. Vou me defender. Como é que é se converter? Acredito eu, porque ele fala no mesmo instante: Senhor, por ti eu vou preso, e se for necessário eu morro. Eu acredito que Pedro encheu o peito do fofo. Agora vou mostrar como eu amo ele. Eu sou com Cristo. Aí Cristo: Pedro, essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Meu Deus! Imagine o coração de um homem que ama o Senhor quando recebe isso. Ao invés de receber uma palavra de ânimo dizendo: não, Pedro, se levanta, pode deixar esse se converter, depois te explico, foi só uma ilustração, uma alegoria, nada a ver, Pedro. Não, ele disse: tu vai me negar. Meu Deus. Já negou. Imagina o coração de um homem que ama o Cristo quando ouve: espera aí, além de me chamar eu de desconvertido, agora vem falar que eu vou negar. Meu Deus. Amados, dentro desse homem desmorona. Dentro desse homem algo mexe. O coração de quem ama, quando é tido por palavras pesadas contrárias ao seu amor, balança. Você sabe disso? Quando seu esposo, sua esposa diz: tu não me amas, isso balança o teu ser, porque você se entregou, você acreditou e acredita. Quando nós lemos esse texto, talvez isso passe desapercebido a você, mas eu vou provar para você que ele mexeu com ele. Aleluia. Está lá eles orando. Cristo diz: ore. E de repente se ouve barulho subindo. Para prender Jesus, lá vem os seus. No meio deles está um dos 12, Judas Iscariote. Então os soldados, quando vão prender o Senhor, a Bíblia conta que Pedro se lança, arranca da sua espada a faca e corta a orelha do soldado Malco, do sumo sacerdote. Imagina um homem impulsivo, já tinha essa qualidade, mas nessa hora ele arranca. Queridos, essa atitude de Pedro, pode ter certeza, se estivesse no Espírito não faria isso. Mas algo estava mexendo dentro dele. Talvez, amados, numa atitude de mostrar: agora eu vou dizer, mostrar que por ti eu brigo com qualquer um, Jesus. Na mesma hora que ele corta a orelha do soldado, a Bíblia fala que Jesus diz: não, Pedro, não faça isso. Se eu quisesse, rogaria ao Pai miríades de anjos. Pega a orelha do sujeito, põe na sua cabeça que cola e o milagre acontece. Meu Deus, é milagre. Imagine a cara de Pedro. Verdade. Me chamou de desconvertido, falou que eu ia negar, agora que eu defendo ele, faz um milagre na orelha do compadre. Meu Deus. Queridos, esse homem estava com o nervo à flor da pele. Verdade, Jesus.
Agora, quando chega no momento que ele trai, esteja no lugar dele agora. Me chama de desconvertido. Falou que eu ia trair. Nessa hora ele esqueceu de tudo. Fui defender ele lá em cima. Ele me faz passar vergonha. Você não anda com ele? Não conheço. A raiva, a ira, aqui dentro dele, por ele ter sido confrontado, tido como um desconvertido, tido como uma pessoa que, além de estar cuidando, protegendo, ainda está fazendo algo errado, tomou o coração de Pedro. E nessa hora ele nega, sim, irmãos, porque o coração dele estava pesado. Verdade. O coração dele estava doído. Mas Cristo havia avisado: Pedro, quando você se converter, agora eu encontro o que é que Jesus está falando. Aleluia. Pedrão, você caminha ainda com a espada do lado. Você tem um lado carnal que eu preciso tratar, Pedro. Você é muito apressado na sua ação, mas eu vou trabalhar em você, Pedro. O diabo queria te derrubar nessa falha, mas eu vou trabalhar nessa falha, Pedro. Sabe o que eu vejo Jesus falando? Nas entrelinhas da história. Pedro, quando seus atos se converterem, cuida dos nossos irmãos. Quando sua espada sair do seu lado da bainha, cuida da igreja. Quando a tua boca aprender a ficar calada em 6 e 5, cuida das ovelhas do Senhor. Sabe o que eu vejo? Jesus dizendo: Pedro, tu se converteu a mim, mas dentro precisa de tratamento, Pedro. Ah, queridos, eu venho aqui quando são os obreiros que trabalham na obra do Senhor, que às vezes recebe direção, luta, faz, e parece que Jesus sempre tem uma palavra, ainda é pouco, você está falhando, você está na carne, você está saindo do Espírito, e tudo aquilo fica dentro de nós, irmãos. Mas sabe o que é isso? O autor da vida confrontando você, dizendo: eu não quero só que mude de religião, eu não quero só que leve a mim nas suas palavras, mas saia de dentro de você esse homem que existe, essa mulher que existe. Quando eu olho para a história, o que é que Cristo está falando, Pedro? Tu serás exemplo para a igreja de Jerusalém. Tu serás um exemplo para a igreja que eu edifiquei, porque eu sou a pedra rejeitada. Mas se tu continuares esse homem dentro de você, vai haver irmãos igual a você, Pedro. Mas eu preciso tirar isso de você. Ei, há muito tempo na igreja, não é? E não consegue vencer esse gigante das suas atitudes, não é? Se prepara que o Salvador vai te ajudar. Deus tem uma obra através de você. Você é escolhido e escolhida. Tem algo para ser transformado. Então virar pessoas igual a você depois da conversão. Você é cristão, você é obreiro, mas ainda precisa mudar suas palavras. Ainda precisa mudar as suas ações. Ainda precisa mudar algumas coisas que você pensa e Deus está vendo. Mas não se preocupa não, porque Satanás é solto nessa hora para nos tentar. Mas aquele que permite também tem o controle. Tem o controle. O diabo veio, vou derrubar, mas Cristo está, eu estou intercedendo. Esse é um varão escolhido por mim. Você é do Senhor, aleluia. Sabe o que eu venho fazer aqui? Eu venho mostrar para você que acha que seus pecados de dentro, você não fala para ninguém, que você fica até triste com Jesus dizendo: Senhor, o que é isso? Faço de tudo.
olhando, Ele está vendo, mas Ele quer mostrar que também aconteceu na Bíblia, aconteceu nos homens de Deus. Vai passar isso em nome de Jesus. Aquele que trabalha de dia e de noite por nós, vai pegar nós aqui dentro. E olha que eu digo, queridos, que é uma palavra dura de ser pregada, porque eu sei que isso confronta pessoas. Pessoas ficam confrontadas, principalmente crente. Crente que é confrontado, que precisa ser mudado por dentro, fica bravo. Porque acha que transformação é só na hora que nós encontramos Jesus. E não é, irmão. Não é, não. Quanto mais anda com Ele, mais parecido com Ele. Entende o que é esse? Daqui a pouquinho você está andando igualzinho Jesus. Daqui a pouco você anda calminho. Aleluia. Vou te prender. Meu Deus tem o controle. Olha que eu tenho o poder de condenar. Nenhum poder é dado, senão daquele que está nos céus. E nada acontece sem Ele permitir. Vou te matar. Vai matar quem já está morto. Eu só vou passar para a eternidade. Amados, Deus, Ele trabalha nos obreiros. Deus cuida dos seus obreiros, porque a seara é grande. Aleluia. Uma certa vez eu fui pego pelo Senhor. E eu fiquei com uma suspeita santa de que eu estava errado em alguma coisa. Só que eu sabia que eu não estava errado em coisa nenhuma. Já passou por isso? Tenho certeza que eu fiz tudo certinho. Eu estou de amparo pela palavra de Deus. Mas lá dentro alguma coisa dizia: tu está errado. E eu dizia: estou com uma sensação esquisita. Ou é Satanás ou eu aprontei. Queridos, eu estava no ministério, não estava contente com a conduta, a situação de liderança. Ao invés de eu fazer uma coisa agradável a Deus, é orar: Senhor, devo ficar ou não? E depois da direção chegar, se era para sair, pastor, me dá a bênção, porque Deus está me levando para um novo tempo. Eu comecei a falar umas conversas santas com as pessoas que não estavam muito presentes no pastor, e colocar os erros. Só que havia erros. Até que um dia eu estava em casa, falei: não aguento mais, fala comigo. Abri a palavra do Senhor e diz: o pecado de desobediência é igual ao pecado de feitiçaria. O que é isso? Não cabe a você fazer o que o outro é dado. O líder é outro, não é você. Nessa hora, irmãos, falei: o que eu fiz? Mas aquilo foi bom, sabe por quê? Fiquei mansinho. Fiquei facinho, cavalo do Espírito Santo. Quando a minha boca abria, o Espírito Santo, cuidado. E eu, porque coça, mas não sai, que Jesus está aqui olhando e falando: guarda isso no teu coração. Deus está trabalhando nos obreiros, naqueles que têm talento. Deus está limpando a sua vida, porque tem uma obra maravilhosa. Talvez você está passando por um período de humilhação. Talvez no meio da congregação você, aquela errou. Até Cristo falou que errar. Queridos, levanta a cabeça. Diz a Bíblia que Ele não despreza o caniço quebrado, nem o morrão que fumega, irmão. E você que fica olhando para o obreiro, dizendo: olha o que está passando. Ei, cria vergonha. Ele é membro do corpo de Cristo, faz parte da sua vida. Ajuda ele a levantar. Deus está tratando ele, irmãos. Deus está tratando ela, irmãos. Ajuda. Jesus não rejeitou a Pedro, olha que merecia, hein?
Se fosse o concílio das igrejas de Conchas, os pastores iam passar na sabatina. Pedro, chega aqui, Pedrão. Primeira coisa, Pedro, se Jesus falou que você não é convertido, pastor Zé Reis, eu garanto, não é convertido, Jesus não mente. Você não é nem crente, rapaz. Pastor Everton, olha aqui, Pedro negou a Cristo. Não é de Deus. Pastores da cidade falam, rapaz, o cara anda com uma peixeira do lado, arranca a orelha dos outros, sai pra lá, isso daí. Irmãos, Cristo não é assim. Jesus não é como nós, irmãos. Jesus, ele olha lá na frente. O que Jesus está falando, Pedro, tu serás o cabeça da igreja, tu terás autoridade, tu vai ensinar o que eu passei a você. Eu roguei a Deus, Satanás ia te derrubar, mas eu sei que tu és na minha mão. Então, você que entrou nessa noite, saiba, a gente pode até errar e negar, mas o nosso Cristo não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele está conosco, aleluia. Pode aplaudir que Ele merece, deixe e glorifica. Ele te chamou para a vitória, é só um processo. Aleluia. Fica de pé e comece a exaltar esse Deus. A glória a Deus, que Ele te chamou, aleluia. Oh Senhor, ainda estamos em pé, estamos na seara, Senhor. Senhor, aviva a tua obra nessa igreja mais e mais. Levanta esses obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, missionárias, Senhor. Usa com poder. Essa noite eu venho entregar essa mensagem. Nós falhamos, mas Ele não desiste. Ele não desiste. Jesus Cristo, aleluia. Eu sei que essa palavra vai ficar no teu coração, mas não permite que ela fique só essa noite. Alimente ela. Preste atenção que Ele está trabalhando em você. Fique com os olhos fechados. Ele te viu, Ele te viu. Ele viu as falhas, mas Ele não rejeitou. Ele te chamou para esse lugar para mostrar. Há uma obra que eu prometi, eu vou cumprir, aleluia.